Oba, deu certo hoje ao vivo por aqui, pelo Wi-Fi. A qualidade vai ficar melhor desse vídeo. Tô super contente. Semana passada a plataforma que estava com instabilidade. Eu tava achando que podia ser a internet lá de casa, lá da escola, e nada. Era a plataforma mesmo do Instagram. Outras lives também não rolaram pelo Wi-Fi, tudo pelo 3G, e a qualidade fica assim, ó, mais ou menos. Que bom, quanta gente boa chegando por aqui, Lígia, Diane, todo mundo que chega por aqui sempre é gente boa. É só maneira de falar. Ângela, Marcela, a Bruna, quem mais está por aqui? Boa noite, muito bem-vindas. Nós vamos falar sobre um tema hoje muito interessante, sobre o processo de aprendizagem. É um tema que valida tanto, mas tanto a pedagogia como ciência, porque a pedagogia assim, é um curso super desvalorizado, né? Quando a gente escolhe fazer pedagogia, algumas pessoas olham torto e falam, mas é isso mesmo que você quer fazer? E aí tem todo um convencimento de quem realmente é apaixonado pela área da educação, de falar, sim, eu quero muito fazer pedagogia mesmo. Quando eu estava na fase de fazer vestibular, escolher a faculdade, eu lembro de uma tia dizer, e o que vocês vão fazer? Minha irmã ia fazer Direito, né, que é uma faculdade super elitizada, né? Um curso elitizado. E aí eu toda feliz, e eu vou fazer pedagogia. E aí a tia falou, já tá bom para começar, né? Aí eu, não é para começar não, enfim. Então tem essa desvalorização, sim. Mas olha, a experiência que eu vivenciei nesse final de semana me reafirmou o quanto a pedagogia é valiosa nos processos reflexivos a respeito de como se dá a aprendizagem, tanto das crianças quanto dos adultos, adolescentes, qualquer ser humano. A pedagogia é uma ciência que se ocupa desse conhecimento, de como se constrói conhecimento. É linda, apaixonante. Quem tiver aqui e estudou pedagogia vai saber do que eu estou falando. E quem está por aqui e é mãe, talvez tenha algum pai, vai dizer, mas por que eu estou nessa live se a Natúcia está falando de pedagogia? Pera lá que eu vou explicar tudo. Então é o seguinte, bora começar essa live com o tema: por que não consigo aplicar o que tenho aprendido sobre educação respeitosa? Por que não consigo aplicar o que tenho aprendido sobre educação respeitosa? Então veja só, nós estamos vivendo numa época em que há um bombardeio de informações. A internet está aí, o Dr. Google está aí, a gente escreve assim na busca e aparecem muitos artigos, muitos Facebooks ou Instagrams de pessoas de referência falando, gravando vídeos, falando nos stories, escrevendo artigos, tendo blogs, tudo a respeito do tema que a gente tem interesse. Aliás, uma infinidade de temas e de possibilidades de pesquisa. E aí tem muita gente que considera que, bom, daqui a algum tempo não precisa nem ter professor mais, porque afinal o Google tá ali e aí tem um mundo de informações disponíveis. É verdade. Mas quem disse que informações disponíveis significa ou resulta em construção de conhecimento? Por que será que mesmo a gente acessando esse universo de informações, isso ainda não é suficiente para a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente até acredita? Porque há uma conexão. Você acessa os conteúdos, as informações, você se conecta e diz, poxa, faz muito sentido para mim. Pronto, agora bora lá, vou colocar isso em prática. E por que não? Por que a gente não dá conta? Eu vivenciei então uma experiência, né, ao longo do final de semana de receber muitas informações em dois momentos diferentes, em dois contextos de aprendizagem muito diferentes, e quanto fez diferença o contexto e o ambiente que favorecia ou não o desenvolvimento da aprendizagem. E eu falo isso para vocês entenderem que, então, o processo de aprender não é de mão única. Não é só daquele sujeito que tem interesse em aprender, como, por exemplo, nós, mães, pais, educadores no ambiente profissional que querem buscar uma alternativa para aquela educação autoritária e diz, bom, preciso estudar para ser pai e mãe, preciso
estudar para ser professor, professora e vou buscar informações na internet. E aí a gente acessa essas informações, mas alguma coisa acontece, alguma desconexão acontece que a gente não consegue levar para a vida prática. Então, o ambiente de aprendizagem, que é esse aqui que nós estamos na internet, ele promove aprendizagem ou ele oprime. Por quê? Foi até o que eu escrevi ali para convidar vocês para a live. Ele pode oprimir mesmo, porque pode trazer para você uma sensação de que você não dá conta. Tenho certeza que alguém que está por aqui já deve ter vivido isso, aquela sensação de terminar de ler um texto maravilhoso, que você concorda, mas você olha para a sua realidade e aí você fala, não vai ser possível, como é que eu vou colocar tudo isso em prática? Né? Então, será que a aprendizagem aconteceu mesmo só pelo fato da gente assistir a um vídeo, ou ler um texto, ou participar de uma live como essa? Será que a aprendizagem aconteceu mesmo? De maneira assim, consolidada, a ponto da gente conseguir transpor esses conteúdos para a nossa vida prática? Será? E aí depende. Não tem uma resposta única, sabe, gente? Porque tem pessoas que conseguem aprender muito bem escutando uma palestra. Tem pessoas que precisam aprender e gostam mais e preferem aprender lendo um livro. Tem pessoas que conversam com outra pessoa mais experiente e aprendem pela experiência do outro. E aí saber disso é libertador já. Porque você fala, poxa, quer dizer que então o problema talvez não esteja em mim, que não estou aprendendo e não estou conseguindo colocar em prática. Talvez a via e o contexto de aprendizagem é que não esteja bom o suficiente. O ambiente de aprendizagem, ele não garante a aprendizagem, mas ele pode promover. Então, as variedades de intervenção didática, pedagógica, vão fazer com que a gente aprenda mais ou menos. Então, aqui no meu Insta, vocês veem que com intenção didática, pedagógica, porque vocês sabem que eu me ocupo dessa ciência da pedagogia, eu vou variando entre vídeos, textos, frases que dialogam com o contexto de vocês, trazendo experiências práticas, com a intenção de variar. Mas, claro, há um limite. E aí, depois que eu saí dessas experiências, né, ao longo desse final de semana, muitos insights eu tive em relação ao quanto a gente tem possibilidades de aprender de maneira diferente quando é convidado a aprender de maneira diferente. Eu estou pensando seriamente em propor para vocês novas formas de aprendizagem. Talvez em workshops, talvez em vídeos mais estruturados, com começo, meio e fim. Enfim, eu tô pensando sobre isso. Eu voltei de São Paulo borbulhando, muita intencionalidade de promover um ambiente de aprendizagem que facilite e promova mesmo o desenvolvimento das pessoas que me acompanham, né? Para tirar essa carga de culpa de, poxa, o que eu tenho que fazer então para conseguir colocar em prática? Então veja só, o processo de aprender, ele acontece de maneira ativa para aquele que aprende. Não é assim uma coisa passiva, eu sento, recebo a informação, entra na minha cabeça e de alguma maneira isso se incorpora no meu ser. Não acontece assim. Aliás, a pedagogia tradicional até acredita que existe, o Paulo Freire dizia, né, da educação bancária, que deposita no banco e depois saca, mas isso não é real. Ele fazia uma crítica ferrenha a esse aspecto da educação tradicional. Então, a educação que hoje realmente promove a aprendizagem é aquela que garante a possibilidade do sujeito ser ativo no processo de aprender. Então, olha, precisa ter tempo, espaço e movimento nesse processo de aprender. Não há como você só receber esses conteúdos e preencher todo o teu ser de informação, que é o que a gente vai fazendo. Então, fui lá nos eventos. Eu intencionalmente coloquei todos os arrobas assim das pessoas que palestraram. Não tinha como colocar vídeos porque eram muitas palestras e seriam 2 dias de evento. Eu disse, não vai caber vídeo aqui, mas eu coloquei foto de cada um para que vocês tivessem referências de pessoas que falam sobre esses assuntos de educação respeitosa como eu, né? E até encontrem as sintonias, porque a gente encontra as afinidades. Legal. Agora, você pode começar a seguir aquela infinidade de pessoas ali e se abastecer de mais conteúdo. O que vai acontecer? Você vai ter, num nível, uma sensação de que agora você está por dentro de tudo,
E num outro nível, você vai ter uma sensação de que está faltando, porque você não está dando conta de corresponder a tamanha demanda. Então é necessário você fazer um filtro, é necessário você buscar tempo vazio, espaço vazio também para encontrar, para que o conteúdo encontre lugar dentro de você. Então, para materializar esse processo, porque eu sei que eu estou falando aqui de um aspecto que parece muito técnico, de como funciona a aprendizagem do outro, mas a minha intenção é para que vocês aliviem essa carga de achar que o problema está em vocês, porque isso foi o que a escola tradicional fez com todos nós que estamos aqui e fomos frutos dessa escola, que quando a gente não aprendia, o problema estava na gente. Não era no professor que dava a mesma aula igualzinha para toda a turma, igualzinha, sem mudar nada. Não era na escola que não possibilitava o movimento, era na gente. Então agora é capaz da gente fazer a mesma coisa, entendendo que o problema somos nós. E não é sempre assim. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês conseguirem enxergar um pouquinho de como que se dá esse processo de aprender no movimento, que eu disse para vocês que é um processo ativo. Há um movimento, há uma troca. Então, veja só, que eu tenho um copo. Nesse copo, vamos supor que esse copo é o sujeito da aprendizagem. Vocês acham que esse copo está vazio? Ó, ele não tem água aqui dentro, não tem nenhum líquido. Mas será que ele está vazio? Aqui dentro, eu sei que a live tem um atrasozinho e a minha live está mais breve nos últimos tempos, então vocês sabem que aqui tem ar. Se alguém respondeu que está vazio, esqueceu que aqui tem ar. Tem ar aqui dentro. Então, nós também temos conteúdos dentro de nós. Nós não somos tábula rasa, nós não somos vazios, completos, sem nenhum conteúdo. Não, a gente tem conteúdo. Então, aqui está o ar. Aí eu vou colocar água. Vocês vão ver que quando eu for colocando água, isso, olha lá, a galera falando que não tá vazio porque tem ar. Quando eu colocar água, ó, há um barulho, há um movimento, aí vocês percebem que teve bolha, né? Porque o ar precisou trocar espaço aqui, ó, houve uma troca de espaço com a água, né? E aí, conforme houve essa troca, houve um movimento. Quando vocês forem abastecer um copinho de água, vocês vão lembrar de mim e observem o movimento que fica ali nesse copo. Aí há uma bolinha, mistura-se, porque é a mistura da água com aquele ar tentando encontrar espaço, né? Aí, depois que encontra espaço, dá uma assentada, assim. Aliás, eu vou beber um pouco. Dá uma assentada aqui nessa água, né? E aí, conforme dá essa assentada aqui nessa água, há uma acomodação. O processo de aprender, então, sendo o sujeito o copo, nós somos o copo, que temos um conteúdo dentro da gente. E a gente recebe, sim, um conteúdo externo, mas que há uma troca, um movimento entre o conteúdo interno e o externo. É preciso agora tempo para haver uma acomodação, um processo de equilíbrio interno. E a gente nem sempre dá tempo e já quer preencher mais. Aí a gente preenche. Eu não vou fazer a representação porque eu não tô afim de me molhar. Mas a gente preenche, até não dar mais. E aí transborda. Ai, meu Deus! E aí transborda esse copo. E aí a gente quer encher mais. Então, nós temos que dar tempo. Então, esse processo de aprender funciona assim para nós e funciona assim também para as crianças. É preciso tempo, espaço vazio. Quando a gente vai encher o copo, nós não enchemos só de água. Ora, pode ser um chá, um leite, um refrigerante, uma cervejinha para quem gosta, uma caipirinha para quem gosta. Então, a gente não pode encher só de uma coisa, de uma única coisa. E muitas vezes a gente esquece que nós aprendemos de diferentes maneiras. Então, para que você consiga perceber qual é a sua melhor maneira de aprender, é preciso primeiro ter um espaço vazio e uma conexão consigo mesma. Então, nesse movimento, nesse processo ativo, se você não parar um pouquinho para buscar uma conexão com o que faz sentido com a tua realidade, com o que você consegue buscar dentro de você para conectar com esse conteúdo, porque cada pessoa tem uma realidade muito diferente da outra.
Cada criança, embora tenham temperamentos semelhantes, embora tenham até comportamentos semelhantes, cada pessoa é única. Então é preciso revisar quais são os nossos padrões. Por que será que eu insisto sempre no mesmo comportamento, mesmo não querendo? O que está acontecendo com o meu padrão? Então, ao invés de trazer um conteúdo novo, é preciso você dedicar um tempo para exercitar, para praticar aquela única coisa, aquilo que você está começando a aprender. Por exemplo, você quer gritar menos com a sua criança. E aí você já leu vários textos, você já me ouviu falando de diversas maneiras que é possível ser gentil e firme, ser firme, mas sendo gentil. E aí você quer exercitar isso. Tá, mas não adianta você também trazer tantas outras ferramentas ao mesmo tempo, sendo que você quer exercitar essa. Busque toda vez que você grita e repete o grito, ao invés de ficar só se martirizando porque não está dando conta de colocar em prática aquilo que você acha que aprendeu, então você tem que questionar o seu processo de aprendizagem. Você tem que olhar e falar, poxa, talvez foi só informação que entrou e passou, não teve lugar, não teve tempo para assentar. Por que será que eu grito? Para que eu grito? Quando eu grito? Como é meu grito? O que eu sinto quando eu grito? O que o outro sente quando eu grito? Olha quantas perguntas nós temos para fazer sobre o grito, e aí eu quero fazer ao mesmo tempo milhares de coisas. Vocês acham que a gente vai dar conta? E aí quando eu não grito, como eu me sinto? Quando eu não grito, o que aconteceu no contexto para eu não gritar? Quando eu não grito, como o meu filho ou minha filha se sente? Funciona ou não funciona? Porque às vezes não funciona. A criança se acostumou tanto a lidar com o grito que quando ela não tem o grito, ela não sabe bem como cooperar. Ah, tá, então eu preciso de uma outra estratégia? Qual estratégia? Ah, eu vou pesquisar 1000 textos, fazer 1000 buscas. Calma, dentro de você, lembra que tem o ar? Lembra que tem esse conteúdo dentro de você? Você não está vazia, você não precisa buscar correndo qualquer coisa fora. Busca dentro de você. É claro que seria aqui um contrassenso eu dizer para vocês que isso tudo que a gente faz aqui juntos em parceria não serve para nada, não é isso. Mas você está aqui presente sem cobrança extrema de que você tem que aprender tudo e colocar tudo imediatamente em prática. Por isso que eu não gosto muito das abordagens do como fazer isso, como fazer aquilo, como isso, como aquilo, porque eu prefiro muito mais lidar com os princípios, trazer para vocês as ideias mais profundas, para vocês assentarem esse conteúdo. Porque daqui a pouquinho você vai perceber que você grita menos se você se dedica à prática de evitar o grito. Ou pode ser que você se dê conta do como funciona esse grito. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente dá conta do processo de aprender. Não é preenchendo todos os nossos espaços vazios, preenchendo desse jeito de colocar até a tampa assim, ó, quase que não sobra espaço para nada. Quase que não sobra espaço para nada. Então, permitam-se o espaço vazio. A diferença entre um ambiente de aprendizagem que eu vivenciei no final de semana e o outro foi que um não tinha espaço nem para respirar. E aí eu tinha uma sensação no corpo de estar sendo sugada. Então, muito conteúdo sugava as minhas energias. Enquanto que na outra experiência, do mesmo gabarito de informações excelentes foram partilhadas, mas havia variedade de intervenções didáticas. Então, não era só uma transmissão direta de conteúdo e havia tempo para conexão comigo mesma, havia tempo para troca e conexão com o outro, havia tempo para brincadeira. O quanto foi gostoso brincar durante esse processo de aprender, dar risada, se divertir, trazer o lúdico para a aprendizagem do adulto também. E quantas vezes nós nos tornamos muito duros com a gente mesmo. A gente quer aprender na rigidez, na dureza. Vamos brincar, vamos trazer o humor. A diferença de um lugar para o outro foi essa. De uma experiência para outra foi essa. E me diz, o problema estava na condução dos formadores? Não, até porque tinha alguns formadores que eram os mesmos de um dia para o outro.
O problema estava nos formadores? Não, até na própria organização didática, talvez, no espaço, na intenção. Então, não estou aqui para apontar problema, eu estou aqui só para dizer que a gente não tem culpa de tudo quando a gente não aprende alguma coisa e não consegue colocar em prática. Nós temos a responsabilidade de ocupar um pouco menos o nosso ser, de deixar espaços para as coisas se movimentarem, porque aqui, nesse copo muito cheio, não tem espaço para o movimento. A hora que eu quiser movimentar um pouquinho, vai transbordar. E vamos parar de transbordar, que a gente não merece, né? Só se for transbordar amor. Eu tô com muita vontade de ler os comentários de vocês. Tô vendo que tem coisas gostosas escritas por aqui. A Ari tá dizendo que o atendimento individual ajuda muito porque o olhar é único para você e para dentro da sua realidade. Exatamente, Ari. Eu tenho percebido também o quanto tem valor esse atendimento individual, o quanto as famílias vivenciam processos de transformação mesmo, né? Quintal da Nona, representado aqui por quem? Quem que tá por aqui do quintal? Sabe as palavras, Natúcia? Cada um tem seu ritmo, sua individualidade, sua maneira de aprender. Participação ativa gera aprendizado real. Passamos da época da famosa decoreba, justamente. Tem gente que sabe a cartilha, porque não há cartilha, viu, gente? Mas tem gente que decora a cartilha da disciplina positiva, passo a passo, mas só decorou, né? Não tá num processo de internalização desse aprendizado, né? Ai, Natu, coraçõezinhos, lindeza. E a Ari tá dizendo, não, o Quintal da Nona também diz, se faz sentir, faz sentido. Fico hipnotizada ouvindo a Natúcia. Ai, a Tati que tá aqui, que gostoso, Tati. Nossa, que linda, obrigada pelo carinho. Tati, toca porque traz muito para para a essência da vida, né? Para um olhar humano para nós e para o próximo. Que delícia. Meu coração de psicóloga está apaixonado, Ari. Ai, que gostoso. A Ari está dizendo, preciso promover esse encontro de vocês duas. Que linda. Meninas, gostoso receber o carinho de vocês, viu? Então, olha, não precisa deixar de estar aqui comigo toda segunda-feira, porque é importante também o movimento que vem de fora para ajudar a gente a promover o desenvolvimento interno, a provocar o desenvolvimento que vem de dentro. Isso na psicologia transpessoal a gente chama de centro unificador externo. É algo que está fora da gente, mas que ajuda a gente chegar no eu superior, que é no lugar, não é aqui na cabeça não, viu, gente? O eu superior é todo o nosso ser, que dentro desse eu superior tem todas as respostas. Na abordagem transpessoal, a gente considera, a gente aprende que nós todos temos o potencial de saúde elevadíssimo, basta a gente ativar. Então, muitas vezes, esse centro unificador externo, que pode ser um livro, um vídeo, um amigo, um terapeuta, uma consultora familiar como eu, também terapeuta, um curso, uma situação, uma experiência que você vive, isso tudo pode ativar, né, de fora, te ajudar a trazer um movimento interno e encontrar esse lugar de muita saúde dentro de você. Então, não deixem de se conectar com o movimento externo, mas passem o filtro na quantidade de conteúdos que vocês estão deixando chegar, viu? Então é isso. Nosso tempinho tá acabando. E aí, na semana passada, eu abordei um tema que foi, assim, importantíssimo, mas eu recebi um feedback muito carinhoso de que foi bastante acelerado o conteúdo, que era muita coisa boa, né, que tinha ali para ser dita e que foi acelerado. Então, pode ser que eu volte a falar do tema da semana passada, que se vocês, quem esteve por aqui semana passada, eu falei sobre o quanto a gente não tem culpa sobre tudo que acontece na vida dos nossos filhos. Viu? O quanto eles têm a individualidade deles também. Semana passada eu estava mais ansiosa, estava acontecendo ali na escola um trabalho e ao mesmo tempo que tinha um trabalho acontecendo lá no pátio, eu estava com vocês na live, então é por isso, refletiu o meu processo, refletiu também na maneira de eu conduzir a live com vocês.
Mas eu retomo esse tema e aí recomendo que ali no meu feed tem um texto que é como se fosse um resumo, vocês percebem que sempre eu faço um resumão da live e que fala bastante também sobre o conteúdo que eu abordei semana passada, viu? Mas eu posso voltar a falar sobre ele. E eu me comprometo, na próxima segunda, tá com vocês na 20ª live. Gente, essa daqui é a 19ª. Então, como eu sempre digo, sozinhas, sozinhos, vocês até podem, a gente até consegue, mas não é simples. Então, ó, conta comigo e vamos juntos, tá bom? Beijo, beijo, beijo e boa semana. Quem entrou agora, assiste que fica aqui por 24 horas, tá bom? Beijão.